Olá, leoninos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Leão. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa aí. Leitura para o signo de Leão. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Leão, precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Leão? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Olha só o que tem aqui. Uau! Ok, meus queridos, vamos lá. Que leitura forte para vocês. E eu já vou começar exatamente nessa sequência. A gente tem um 8 e um 7 aqui. E aí você deve estar perguntando, mas por que esse 8 tá antes do 7, né? Por que essa inversão na ordem aqui? Porque, meus queridos, nós temos uma frequência aqui de vocês colocando limites, de vocês se impondo, de uma forma a respeitar e permitir que os vossos pensamentos se façam valer. Sabe quando você acredita em alguma coisa, e aqui nós estamos falando muito de projetos e de coisas que você já vem há um tempo sonhando e querendo semear. Porque às vezes a gente só sonha, mas não faz, né? Então aqui são vocês sonhando, nutrindo isso com muito amor, com muito carinho, planejando, intenções positivas, sabe? Sonhando, criatividade, toda aquela energia emanada, todo aquele carinho, sabe? Todo aquele capricho. E aí aquele ímpeto de ir lá e fazer, aquela ação de ir lá e fazer. Mas às vezes existem todos os entraves que podem estar acontecendo para que você não faça, ou às vezes até para que você não acredite em você. Às vezes podemos estar falando de apenas energias que sejam emanadas no sentido de privar toda essa entrega sua para este momento, toda essa semeadura. Às vezes podem ser energias e ações. Então, por exemplo, vamos supor que seja algo dentro do seu ambiente de trabalho, você está ali querendo trazer essa novidade, você está ali querendo trazer essa ideia criativa, uma coisa que já tem um tempo que você vem pensando nisso, já vem planejando de como você vai executar isso, como que você vai demonstrar isso, de repente até numa palestra, numa reunião, você vai lá e você demonstra, faz a demonstração, né? E isso vale também para alguma questão, de repente, dentro do âmbito familiar ou de alguma outra situação. Então, assim, você já vem um tempo guardando isso de você, você quer demonstrar isso, você sabe como falar, sabe se expressar de forma amorosa, e aí vem aquele monte de entrave, vem aquele monte de obstáculo, né, impostos por pessoas, através das suas ações, através, sabe, até a linguagem corporal. Você tá ali falando, e independentemente do cenário, se é trabalho, se é em casa, se é num grupo de amigos, e aí você tá ali falando, você já vê que as pessoas já estão, começa a mexer no celular, já começa a olhar para baixo, já começa...
Aí você fala, poxa, né, eu tô ali querendo oferecer uma coisa super boa, super edificante, super legal, tô querendo que as pessoas prestem atenção, né, e aí tá todo mundo ali desacreditando ou fazendo com que você se sinta desacreditada, né, desacreditado de você. Então aqui, gente, o que vem para vocês é o seguinte, acreditem, porque a gente tem que ser o nosso... Tem uma expressão do inglês que fala muito sobre você cheerleader. Então, o líder da torcida ali, né? O seu torcedor ali. Então, seja o seu maior, sabe, torcedor. Não espere que ninguém vá torcer por você. Não espere que ninguém vá apoiar você. Sabe, se você tem um objetivo, é claro, às vezes é aquela ideia inicial, é aquele movimento inicial, e a gente tem que ter todo o cuidado. Pensa numa mudinha, né? Uma mudinha de planta. Ela começa a crescer, mas ela ainda é muito frágil. Então exige dedicação, exige constância, exige essa manutenção para que essa plantinha possa frutificar. Então o que vem para vocês aqui, meus queridos, é o seguinte: primeiro, proteger o seu campo áurico vibracional, porque a gente já parte da manutenção da energia. Então proteja o seu campo áurico vibracional. Esse é o momento para você fazer as suas orações, para você fazer práticas que vão ampliar a sua energia, que vão te rechear. Nós estamos falando aqui de tudo aquilo que você possa fazer. Uma oração, ela é um bálsamo, né? Tanto é que existe aquela frase, o silêncio é uma prece. Então, sabe, qualquer coisa que você possa fazer que venha a te edificar. Então, uma oração, uma conversa com o divino, uma prática contemplativa, um relaxamento, um tai chi chuan, um qigong, qualquer coisa que você possa fazer nesse sentido de, primeiro, te promover um autocuidado, fortalecer a sua vitalidade, porque quanto mais você estiver se sentindo bem, mais você vai ampliar esse seu campo áurico vibracional, e dessa forma todas as energias que sejam antagônicas ao seu desenvolvimento, ao seu progresso, vai bater e vai voltar. Então faça coisas, sabe, que primeiro renove as suas energias e te mantenha protegida, Quando eu falo da gente fazer as orações, eu falo da gente elevar os nossos, sabe, a nossa energia ao alto, sintonizando com a nossa divina presença eu sou. Pode ser uma conversa com Deus, pode ser uma conversa com a nossa divina presença eu sou, a sua forma de oração. Eu sempre deixo para vocês também a oração do Salmo 23, eu vou deixar aqui no cantinho o card, que eu sei que todo mundo conhece, mas esse vídeo é muito especial. Eu gravei, vocês sabem que eu tô sempre aqui para ajudar vocês, essa é a minha missão, né? Minha missão é sempre levar uma palavra de carinho, é sempre poder ajudar no momento às vezes de dúvida, no momento às vezes de escassez, no momento de dificuldade, de entrave, né? Que você possa encontrar aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques, que você possa encontrar um ponto de paz, de calmaria, e que você possa sair daqui muito, muito, muito inspirada, muito, muito, muito inspirado, sabe? Com a esperança renovada, com sua fé renovada, tá bom, meus queridos? Então esse vídeo foi um vídeo produzido, pensado exatamente nisso, sabe? Porque eu gravei com a minha voz, tem imagens lindas, porque assim a gente vai fazendo o salmo, já vai vendo aquelas imagens que realmente alimentam o nosso ser. E o Salmo 23 é uma ideia de oração, porque se você se identifica, porque ele vai trabalhar com duas questões, não só no fortalecimento do campo áurico, como proteção espiritual de energias negativas, que é o caso para vocês aqui, e também de prosperidade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, é dentro dessa premissa, nada vai faltar para você neste momento e nunca há de faltar. Tá bom, meus queridos? Então, você pode estar fazendo essa oração, você pode estar fazendo este Salmo 23, tá bom? E uma outra coisa que é importante você fazer, além do fortalecimento do campo áurico, porque a oração vai ajudar nisso também, né? Além das práticas que eu falei, é você não deixar de acreditar em você. Quando você acredita em você, você coloca crédito. Então você está alimentando os seus planos,
você está alimentando as suas crenças, a sua inteligência, você está alimentando aquilo que você quer semear. Porque se a gente não acredita, quem que vai acreditar? Entende? Então, assim, não deixe que o descrédito que venha de outras pessoas faça com que você simplesmente não voe, não alce voos grandiosos. Aqui um animal de poder, o corvo, que é um animal essencialmente conectado à inteligência, à fluidez dos pensamentos, à dinâmica, à construção dos pensamentos. Então, dê asas, permita-se, sabe, frutificar. E não deixe que essas energias atrapalhem o seu desenvolvimento no sentido dessa manutenção desse crescimento, que como eu falei, às vezes a gente começa e não termina, ou não dá aquela atenção. Veja, a conexão com a Terra é tamanha, essa carta é a coisa mais linda. A conexão com a Terra é tamanha que é como se este ser estivesse criando raízes. Então, é uma troca, é uma energia de troca tão grande com a Terra, que ela passa a ser a Terra e a Terra passa a ser ela. Numa fusão de forças, entende? O que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Se una ao seu ideal. Seja o seu maior torcedor, a sua maior torcedora. Não fique dependendo que ninguém, entende? Tenha que depositar essa energia. E se estiver ao contrário, que é o caso, o que você faz? Brilha mais, se dedica mais, se esforça mais, se empenha mais e acredita cada vez mais em vocês. Eu sei que é fácil falar sobre isso, né, com vocês, e é nessa força, sabe? É nessa intensidade que eu gostaria que vocês sentissem esse chat dessa leitura. Tá bom, meus queridos? Porque às vezes pode acontecer da gente ter uma opressão muito grande que a gente simplesmente é como um pássaro, né, dentro de uma gaiola que tem asas, mas acaba não alçando voos. Tá bom, meus queridos? Aqui também vem para vocês, como eu falei, práticas de self-care, de autocuidado. Esse ano fala sobre isso, esse ano pede que a gente faça isso, uma energia do número 9, tá? O ano de 2025. Então é um ano que vem falando para a gente olhar para esse lado também. Por quê? Quando a gente está bem, tudo fica bem. Tá bom, meus queridos? Então quero aproveitar também e deixar o card de vocês aqui no cantinho do vídeo para vocês, que sempre aparece o vosso card com as leituras de 2025, todas que eu já fiz para vocês até o presente momento. Leão 2025 é o nome da vossa playlist e lá tem todas as leituras, inclusive a especial anual, Leão 2025, que você pode assistir em qualquer momento deste ano e pode unir também as práticas que eu vou passar aqui para vocês, que é na parte 2 da nossa leitura, na qual eu vou passar eu passo outros mantras e a gente vai fazer todas as ativações a nível de chakras, centros de força para vocês, tá bom? E vou passando outras práticas que venham aqui, como até a da oração que eu já passei. É um momento legal para você pegar um caderno, uma caderneta, um bloquinho de anotações, enfim, tá? E um pedacinho de papel e você anotar tudo isso que eu vou falando. Então, fazer o Salmo 23, ou então fazer orações, fazer práticas de self-care, tá bom, meus queridos? Porque as leituras aqui que eu faço com vocês são leituras que vão além de simplesmente o caráter informativo. A ideia é que eu possa trazer, juntamente com a energia das cartas, que eu traduza isso, né, de uma forma material para vocês trabalharem com essas energias. E assim a gente consegue ir ao longe, né? Não ficamos apenas no caráter informativo de tendências, tá? E aí a gente consegue ir além. Tá bom, meus queridos? Então prepara aí o seu papel, seu pedacinho de papel, sua caderneta, para vocês saírem dessa leitura com bastante coisa para vocês trabalharem aí. Tá bom, meus queridos? Eu quero aproveitar essa energia e fazer com vocês 2 mantras de poder, tá? Já quero começar fazendo os mantras, porque veio muito forte, né? E eu quero fazer esses 2 mantras com vocês. O primeiro é exatamente o do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Com muita fé,
sabe? Com muita fé, afirme essas palavras para você. E o segundo mantra que eu gostaria de fazer com vocês é o seguinte: eu estou bem, tudo está bem. Eu estou bem, tudo está bem. E eu decreto, está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então guardem essas palavras no fundo dos vossos corações e levem com vocês para vocês trabalharem aí, sempre que você sentir a necessidade de fortalecer a crença no potencial que você é, em tudo aquilo que você pode criar, em tudo aquilo que você pode prosperar, porque nós estamos falando de feitos que geram prosperidade, que geram alegria, que geram sucesso. Então, sempre que você precisar renovar as suas forças, a sua energia, esse senso de proteção, faça estes dois, né? O trecho da oração, que não deixa de ser também um mantra, né? Uma energia, e você vai repetindo e você vai reforçando isso, né? Vai trazendo a sua atenção. O mantra é isso, é nós trazermos a atenção para algo e através da repetição a gente ir criando um outro campo áurico vibracional. Vamos controlando os nossos pensamentos, mas controlando-os de forma positiva e não deixando que os nossos pensamentos nos façam ficar amedrontados, desacreditados, né? Ou às vezes certas situações que vão por muitas vezes dar o início a uma série de crenças que vão nos boicotar, de pensamentos limitantes, de pensamentos associados à escassez. E aí todo um planejamento, todo um direcionamento, né, que você estava dando nesse sentido de colocar em ação seus sonhos, seus planos, nós estamos falando de sonhos também, acaba vindo tudo por água abaixo, porque você não faz. Tá bom, meus queridos? Então guardem estes mantras com vocês e façam sempre que vocês sentirem a necessidade de sintonizar nessas forças tão positivas. E vamos lá, eu vou tirar aqui uma confirmação com vocês com este tarô e agradeço a Deus por me permitir realizar esta belíssima leitura para os queridos regidos sob o signo de Leão. Gratidão, meus queridos, por todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por toda essa energia linda que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que eu recebo aqui no meu coração com um forte, forte, forte abraço de luz. E é por isso que eu desejo do fundo do meu coração que toda essa energia emanada que vocês direcionam para mim possa fluir de volta para vocês com muitas, muitas, muitas bênçãos. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro estejam sempre com vocês, sempre sendo derramadas nas vossas vidas, nos vossos feitos, estendida, meus queridos, a cada um de vocês e dos seus também. E assim é. Vamos lá, meus queridos. Que mais? Os queridos regidos sob o signo de Leão precisam saber para este momento das vossas vidas. Olha isso. Nossa Senhora. É uma confirmação dupla aqui. É o mesmo arquétipo, tá? É o mesmo arquétipo aqui. E aqui me traz esse senso de pensamento dirigido. E a gente tem sempre duas possibilidades quando nós estamos falando da qualidade dos nossos pensamentos. Nós temos os pensamentos que são positivos e que podem nos levar ao longe, e nós temos os pensamentos negativos e que podem nos fazer, certas vezes, até paralisar, né? Estacionar. Então aqui eu gosto muito das duas representações. É exatamente o mesmo arquétipo. Olha que força isso para vocês, né? Por quê? Aqui a gente tem esse olhar que direciona meio que não tá exatamente para nós, né? Ele tá um pouquinho de lado. Então assim,
já estou me voltando para aquilo que me interessa. E aqui estou totalmente voltado para aquilo que verdadeiramente me interessa. Tá? Então aqui nós estamos falando exatamente dos projetos que você uma vez sonhou, que você sentiu, que você criou dentro de você. Essa carta também vem falando sobre isso, porque aqui tem uma energia criativa, às vezes pode ser até de um sonho que você teve, e aí você pensa, como que você vai fazer com que isso se transforme em realidade? Quais são os passos que você tem que dar? E meio que planeja, meio que arquiteta tudo isso, sabe? Esse é o arquétipo de uma pessoa que vai arquitetar, que vai planejar, que vai pensar em como fazer esse sonho realmente se manifestar de forma contundente, de forma real, né? Seja algo no trabalho, seja algo que você tem, às vezes como um projeto seu, algo seu que você queira fazer por você, pela sua vida, entende? E aí você vai trabalhar em cima disso. Então olha a força do campo mental. Por isso, não deixe que as pessoas façam com que você... porque enquanto a gente está só no nível mental, aquilo pode se esvair, né? É apenas uma essência, é apenas uma energia, energia mental. Então, se vem aquele campo contrário, isso pode se esgotar. Agora, a força e a determinação para fazer isso acontecer é o ingrediente a mais, entende? Que quando bem dirigido, somada a essa energia mental, vai fazer isso acontecer. Entende, meus queridos? Então aqui é exatamente esse olhar, ó. Eu tô totalmente voltado para aquilo que eu quero fazer, e é o seguinte, a espada está em punho. Ou seja, se eu tô pronto, entende? Então assim, tô pronto para dissipar qualquer negatividade. Então aqui nesse sentido de, por exemplo, né, estabelecer um limite saudável, né? Eu estou falando, gente, no sentido figurado, misericórdia, tá? Então assim, colocando um limite saudável, como por exemplo, a partir da criação de um campo áurico vibracional forte, no qual nenhuma energia... Gente, nada, presta bem atenção nisso que eu tô falando, nada, nem ninguém pode destruir você. Você é indestrutível. Aí, afirme isso pra você. Afirme já isso pra você. Eu sou indestrutível. A luz do divino brilha em mim. Eu sou indestrutível. A luz do divino brilha em mim. Tá bom, meus queridos? Que mantra lindo, por sinal, hein, gente? Veio forte agora, tá? Então, assim, esse é aquele ponto de verdade, a sua verdade sendo manifestada. Eu não estou falando sobre o uso de força nem nada disso. Eu estou falando pelo você lutar por aquilo que você acredita. Ok? E se necessário se impor, você vai fazer isso através da palavra. A palavra de honra, a palavra de verdade, a palavra de nobreza, porque aqui é uma pessoa nobre, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de honra. Então vai se impor através destes princípios e vai falar a real quando tiver que falar, entende? Inclusive para se defender. Então, por exemplo, dentro de um ambiente familiar, se você... Aqui, gente, tem um trabalho forte de Vishuddha Chakra, a gente vai trabalhar isso, tá? Depois, que é o chakra laríngeo. Então, assim, se você tiver que falar, você vai falar. Só não fale dos seus planos, dos seus projetos. Talvez seja até por isso que tá acontecendo um pouco de vibração contrária. Porque talvez você já tenha falado algumas coisas. Então, não fale mais. Quer que dê certo? Não fale mais, porque ainda tá num processo de crescimento, ainda está embaixo da terra. Espera a semente despontar o narizinho, espera crescer um pouco mais, para depois você falar sobre isso. Já nem fala mais, tá? Nem fala mais sobre isso, tá bom? Então, essas duas cartas aqui, elas me trazem essa ideia desse novo para vocês, desse início, é sim o início de um projeto, de um legado, de um feito que vocês vão estar fazendo. Tem a ver sim com
sonhos, tem a ver sim com inspirações, tem intuição aqui aguçada, tem criatividade, tá? Então são coisas inovadoras. Estejam atentos também, gente, para aqueles momentos, e aí vale até esse caderninho. Eu sei que muitos de vocês já têm esse caderno, e é muito legal quando você vem assistir as leituras. Por quê? Porque de repente, até no meio da própria leitura, pode despertar alguma coisa. E aí é aquele momento em que você vai lá e faz a sua anotação. Porque é um momento de estudo. É aquele momento do seu dia que você fala assim, ok, essa é a minha hora de me estudar, de estudar sobre a minha vida. Porque, como eu sempre falo para vocês, sem o autoestudo não há o autodesenvolvimento. Então, perceber as interferências também é uma forma, e como elas nos atingem, é uma forma de autoestudo, com toda certeza. Por que aquilo está me atingindo? Por que aquilo está afetando a minha forma de pensamento? Por que aquele ataque energético ou aquela linguagem, como eu falei, né, aquela linguagem corporal daquela pessoa está trazendo tantas coisas negativas para dentro de mim, está me aguçando certos medos, está me fazendo desacreditar de mim? Por que isso está acontecendo? Escreve, anota, se questione, responda, né? São questões que eu levanto aqui para vocês que está vindo para passar. E outras coisas que é legal também você anotar, principalmente sobre sonhos, às vezes uma ideia, uma inspiração, às vezes pode até ser sobre uma pessoa muito, muito querida que possa aparecer na sua vida, muito de repente, e ela chegar levando uma mensagem, trazendo uma informação para você extremamente inspiradora, de repente até sou eu essa pessoa, né? A gente nunca sabe, mas às vezes pode ser que seja eu essa pessoa, que vem falando isso para você. Não deixe de acreditar em você. Ou às vezes uma pessoa amiga que você conversa e você fala assim, nossa, mas você está indo tão bem, continua firme, segue firme, porque isso vai ser muito positivo para você. Isso vai fazer com que você chegue na realização deste sonho, desse projeto. É o seu caminho, né? Tem um oráculo que eu faço, que eu tiro com vocês, que ele diz assim, tem uma carta que fala assim, é a sua vida, não deixe que ninguém a viva por você, né? Então, meus queridos, essa carta também vai estar falando vai estar reforçando essa ideia dessa jornada, que é algo novo, é algo diferente. Eu sinto aqui que é algo auspicioso, é algo arrojado, existe um arrojo aqui, e são vocês verdadeiramente se lançando. Mas lembre-se sempre que todo o início de uma jornada, às vezes, não vai acontecer da forma como a gente planejou. Muitas vezes a gente vai ter que lidar com alguns entraves, com alguns obstáculos. Mas aí vem uma pergunta: qual é o tamanho da nossa vontade de realizar? Aquela frase de Albert Einstein que diz: a vontade é a maior força que existe, é maior até do que a força dos átomos. Então, qual é o tamanho que a gente tem de fazer com que aquilo aconteça, entende? Por isso, cuide do jardim, né? Cuide desse jardim, cuide desse feito e continue firme e forte. Como? Fazendo as suas orações, tá? Fazendo as suas orações e cuidando também do seu campo mental. Como que você cuida do seu campo mental? Fazendo, por exemplo, as anotações, que vamos supor, de repente você está lá no seu trabalho e aí toda hora é aquela mesma situação. Toda hora você está ali trabalhando para fazer esse feito acontecer, e aí vem aquele mesmo grupo de pessoas. Aqui não é só sobre uma pessoa, tá, gente? É sobre várias pessoas. Então, vem aquelas pessoas e falam. Ou dentro de casa, está querendo criar algo, e aí às vezes as pessoas que estão com você na família estão fazendo você desacreditar de você. Então, toda hora isso, como é que você faz? Faça os mantras e faça essas anotações no seu caderninho. Por quê? A partir do momento em que você detectar qual é a reação e qual é a ação e consequente reação que você está tendo, a ação das pessoas com a sua reação, você vai entender qual é o mecanismo. Então é encontrando os gatilhos. Encontrou o gatilho, acaba o problema. Entende?
Então encontre qual é o gatilho e segue na sua jornada, porque entraves vão ter sempre nas nossas vidas, né? Mas qual é o tamanho da nossa vontade de fazer aquilo dar certo? E tem inteligência aqui, tem inteligência em dobro. Então, se alguma coisa ficar no caminho, você vai conseguir ver um outro cenário. Você vai conseguir ter uma saída arrojada. Olha essa carinha de esperteza aqui, olha essa carinha de entende? Olha só, esse semblante de expertise. Sou muito inteligente. Se não der por aqui, eu vou por ali, né? Então, isso é inteligência. É saber escolher sempre, é a raiz etimológica da palavra. É saber escolher entre vários caminhos, entre diversas possibilidades, eu escolho aquela que é melhor para mim. E também, se aquela não for a melhor, eu procuro outra. E assim vai. E assim eu vou seguindo na jornada das nossas vidas. Tá bom, meus queridos? Linda essa leitura para vocês. É uma leitura inteligente, uma leitura forte. Gosto. E olha só que interessante, tá vindo para falar isso para vocês. Esse ano ele é regido na astrologia chinesa, ele é regido pela serpente. E o que a serpente traz para que a gente possa se conectar aos ensinamentos deste animal de poder? Ela traz expertise, ela traz inteligência, ela traz, molejo, flexibilidade, né? Estratégia, que é exatamente o arquétipo que está aqui. Tá? Sobre essa pessoa que pode aparecer na sua vida, e pode ser aquela pessoa assim, que até seja aquela pessoa que é completamente diferente, você tá ali em meio a todos aqueles, né, ataques energéticos, aqueles ataques, né, a própria presença, a própria linguagem, né, nossa, não tá legal a energia. E aí, essa pessoa que vem, ela é aquela pessoa delicada, aquela pessoa querida, aquela pessoa leve, sabe? Que vai fazer toda a diferença no seu dia. E esse ano também vem falando sobre essas pessoas que podem surgir nas nossas vidas. A energia do número 2. Eu expliquei isso para vocês lá na leitura de 2025, tá bom, meus queridos? Então não esqueçam de dar uma olhadinha lá. Por que eu falo dessa frequência do número 2? Que é um ano que vem falando muito sobre parcerias, tá? Sobre essas trocas positivas, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Eu vou fazer agora com vocês as ativações dos chakras, tá bom? Então agora é aquele momento bem especial para você preparar a sua caneta aí, o seu lápis, a sua lapiseira. Adoro, gente, eu adoro lapiseira. Eu sou a louca da papelaria. Adoro um caderno, adoro uma caneta. Ai, que coisa, gente. O meu estojo, quando eu era pequena, o meu estojo parecia uma necessaire. Era uma coisa assim, pesava bastante. Ai, meu Deus. Prepara aí, gente, canetinha colorida e tudo. Se quiser fazer as cores bonitinho para você, vamos lá. O que mais, os queridos regidos sob o signo de Leão precisam saber para este momento? Vamos lá, nós temos chakras importantes aqui para serem ativados. Depois eu vou tirar com vocês, eu já vou deixar aqui para ir entrando na energia, eu vou tirar uma mensagem com este deck, que ele traz mensagens dos guardiões das árvores, muito especial, porque eu estou utilizando esse deck, o principal aqui, né, esse é o secundário, e esse deck, ele traz essas representações destes seres que eles vivem num mundo da floresta. Eles vivem num mundo no qual os nossos olhos físicos não conseguem às vezes enxergar, né? Mas eles estão lá, eles estão num outro patamar vibracional. Então, eu trago essa união, né, junto com os guardiões das árvores, porque o espírito vivo das árvores, destes seres que existem neste planeta há milhares e milhares e milhares de
eras. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, eu vou virar aqui pra gente ver quais foram as cartas que vieram. Olha só, superando, confiando. Gente, isso aqui é uma das... Eu ainda vou tirar para vocês a nossa mensagem final, que é a chave de ouro, a mensagem da chave de ouro, que são círculos de proteção energética que eu vou tirar para vocês, mas a gente já começa lindo aqui, né? Porque eu colho aquilo que eu planto. Olha que perfeição! Lindo demais, né? Então vamos lá, eu vou passar para vocês agora os chakras e aí vou ler essas mensagens para vocês. Então vamos lá. Papel em mãos aí, a sua lapiseira, o seu lápis, e vamos fazer as ativações. Vou começar de baixo para cima, tá bom, meus queridos? Então nós temos aqui uma energia de Manipura Chakra, que é o nosso plexo solar, e aí você vai trabalhar com duas cores, o amarelo e o dourado. Depois nós temos uma energia de chakra cardíaco, o verde esmeralda, anahata, né, a cor verde esmeralda. Depois nós vamos trabalhar com o chakra da coroa, Sahasrara Chakra, que vai trabalhar com as cores do lilás até o roxo. Então, meus queridos, eu vou repetir as cores para vocês. Então, nós temos amarelo e ou dourado, temos o verde esmeralda e os tons de lilás. E aí, como que você pode trabalhar com estas energias, como que você pode trabalhar com estas frequências, ativando os chakras, os centros de força no nosso corpo físico, em correspondência com a nossa essência, com o nosso corpo energético. Então, utilizando estas cores nas suas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam perto de você. Então, por exemplo, no ambiente em que você passar mais tempo, por exemplo, na sua mesa de trabalho, na sua mesa de estudos, você colocar objetos que estejam vibrando nestas cores. Ou, por exemplo, na sua cama, né, você colocar um lençol, a sua roupa de cama, as cortinas, almofadas, enfim, tá? Com essas cores. Uma outra forma de você utilizar estas cores é nos cristais. Lembre-se sempre que os cristais devem estar, para uma melhor energização, devem estar em contato com a sua pele. Então utilize assim, dessa forma, sob a forma de pulseiras, sob a forma de anéis, mas lembra que o cristal tem que encostar na sua pele, ou sob a forma de colares, também é super bem-vindo. Uma outra forma que você pode fazer é utilizar essas cores nas flores. Então aqui, utilize, por exemplo, flor amarela, flor lilás, as próprias folhagens, tá? Aquelas plantas que são ornamentais, né? Com bastante folhagem, bem bonito, um verde bem bonito, traga a natureza para perto de você, tá bom? E uma última forma, mas não menos importante, é você utilizar essas cores nos seus alimentos. Então procure trazer estes alimentos na cor do amarelo. Exemplo, banana, abacaxi, a mandioquinha, né? Aqui na minha região é mandioquinha, mas para alguns é batata baroa, tá bom, meus queridos? É um excelente alimento. A própria batata também pode ser utilizada. Enfim, nessas cores do amarelo, verde, todas as folhas, o brócolis, pode colocar escarola, espinafre, agrião, tá? A rúcula, você pode colocar esse verde. E para trabalhar com os tons de roxo, você pode colocar as amoras, framboesas, tá bom, meus queridos? Que fica super legal você utilizar estes alimentos para trabalhar com estas cores. Uma coisa que é muito legal passar para vocês, e eu gosto bastante disso, quando a gente está fazendo, aqui me veio por conta dessa carta aqui, quando a gente está fazendo uma ativação, o que você pode fazer, né? Você pode utilizar, por exemplo, aquela planta que você vai usar para fazer a energização, a ativação. Você pode utilizar o alimento que você está fazendo. E aí, você vai colocar exatamente assim as suas mãos. Então, vamos supor que aqui é a plantinha, né? Você vai colocar as mãos assim, né? Em posição de energização. Você vai colocar as suas mãos assim, na direção da sua planta, do seu vasinho, né?
E aí você vai fazer os mantras que a gente fez aqui, tá? Inclusive tem um mantra para passar para vocês também, que é o nosso mantra anual, tá? E aí você vai fazer essa imantação, essa ativação. Pode ser feito também nos cristais, tá? Pode ser feito na comida que você preparou, tá? Gente, isso ganha uma proporção. Inclusive eu vou começar a levar isso também para as leituras, porque eu não tenho falado sobre isso. Vocês sabem que eu não escondo nada, né, gente? O que eu sei, eu transmito para vocês de peito aberto, assim, né? O que eu tenho de conhecimento, eu passo, porque o conhecimento deve ser transmitido, né? Eu não estou dizendo que eu sou a supra-sumo do conhecimento, mas todos nós somos mestres e todos nós também somos discípulos, né? Estamos sempre aprendendo, e vamos sempre, né? Esse movimento de aprendizado é delicioso, né? A gente sempre aprende, né? E eu aprendo muito com cada um de vocês, umas coisas lindas que vocês escrevem para mim. É uma troca muito positiva, muito engrandecedora. É o famoso win-win do inglês, né? Todo mundo vence, todo mundo ganha, né? Então, a ideia é que eu sempre possa ajudar com o que eu sei e que eu acho que é legal, eu transmito. E aí você faz se você achar que você tem que fazer, tá bom? Pensando sempre com a sua, né? Com a sua cabeça. Exatamente com essa carinha aqui de expertise. Né? Delícia esse semblante, gostei muito. Então tá bom, meus queridos. Passada essa questão prática para vocês, vamos às cartas. Confiando. Olha só que lindo. Falei sobre acreditar, né? Então, confiar, acreditar. Hoje eu acredito em Deus. Olha isso, gente. Olha que afirmação para vocês fazerem. Não importa o que aconteça conforme o meu dia se desenrole, eu sempre vou lembrar de me manter em harmonia. Eu estou bem. Tudo está bem. O que é esse mantra? Esse mantra promove e incita a harmonia, incita o resgate da paz. Por quê? Porque eu sei que se eu estou em paz, eu vou conseguir me dirigir para as coisas que realmente são necessárias, para aquilo que é necessário fazer. Tudo aquilo que for de interferência fica para trás. Eu vou manter o meu senso de humor e eu vou manter a minha atenção no amor que Deus tem por mim. Dessa forma, eu vou minimizar o drama e vou aumentar a minha força espiritual. É perfeitamente isso. É perfeitamente isso, tá? E aqui vem uma conexão muito bonita daquilo que eu falo para vocês, da experiência centrada da nossa mente ao nosso coração. Então, a partir desse centramento, dessa fusão que parte do chakra da coroa ao nosso chakra cardíaco, a gente une essas frequências, nós estamos falando de energia, a gente une essas frequências e ampliamos o pulso de onda. E principalmente vocês que estão nessa materialização, nesse processo de manifestação, de criação, né? A manifestação do seu sonho em realidade, nossa, é sensacional. Tá? E inclusive aqui para vocês existem números, tá? Que conectam vocês a essas frequências. Números mágicos de conexão, né, com a vossa realidade, com a vida dos vossos sonhos. Tá bom, meus queridos? Então, é exatamente isso, mantendo o senso de humor e se lembrando de permanecer em harmonia. Então, confiando em Deus. E olha o mantra que a gente fez, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Eu confio nesse Deus que age sempre no superlativo. Nada vai tirar a minha paz. Eu vou manter o meu senso de humor, eu vou manter a minha alegria e vou manter a minha conexão com, né, aquilo que eu falei. É a sua vida. A única pessoa que você deve satisfação é Deus. É Deus. É olhar para o lado e falar assim, ok, eu estou fazendo de uma forma honesta, eu estou agindo de uma forma verdadeira, altruísta, eu estou sendo verdadeira comigo, verdadeiro com os meus princípios, eu estou sendo honesto, ponto pacífico. Sabe, é colocar a cabeça no travesseiro, dorme em paz, tá ótimo, é isso que importa. Tá bom, meus queridos? Superando. Hoje, nesta grande escola da vida, eu pratico o autodescobrimento. Olha isso.
ou, né, barra, o autoestudo que eu falo para vocês. Através do conhecimento dos meus medos, da raiva, do ego, que me separa da minha divindade, obviamente, porque aqui são várias coisas, né? Mas aqui o que eu sinto que vem forte para vocês? Dessa descrença, sabe? Dessa energia que você fala, mas será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que realmente? Será que eu não tô depositando a minha energia em alguma coisa que não vai vingar? Ou às vezes será que, às vezes, né, por exemplo, se foi algo que você já tentou lá atrás, deu errado e você tá lá de novo nessa empreitada, e aí a pessoa fala e você fala, mas será que isso vai se repetir de novo? E aí a gente fica, né, naquele mini flashback de horror. Então, medos, dúvidas, incertezas, que são questões que nos ligam muito ao movimento do ego, né? Às vezes a gente pensa que o ego é só associado ao egoísmo, nem nada, mas medo também tá conectado com o ego, tá, gente? Eu permito que a luz, então tudo que te separe da sua divindade. Eu permito que a luz cresça dentro de mim. O que eu falei do fortalecimento do campo áurico vibracional? Surreal sincronicidade, né? Perfeito. Essa luz me dá o poder de reinar no meu próprio reino. E tanto é verdade que nós temos 2 vezes esta pessoa reinando soberana aqui. E é aquilo que eu falei. Pronto para, opa, aqui não. Aqui não. Entende? Para delimitar um espaço muito certo de que aqui é o meu espaço. Aqui não. Ok? Então, eu permito que essa luz cresça dentro de mim, essa luz me traz o poder, me dá o poder de reinar soberana no meu próprio reino, soberano no meu próprio reino. Hoje eu supero tudo o que me separa da luz que é o meu verdadeiro eu. Que lindo, gente. Uma carta falando sobre superação, superando a ação. Que ação? A ação contrária. E transformando isso em energia, em movimento, em continuidade, em fé. Porque, embora a gente não saiba exatamente como as coisas vão acontecer no decorrer das nossas vidas, mas se a gente não acreditar, o que adianta começar? Né? Então, assim, o legal da caminhada é o caminhar. Que se aprende caminhando mesmo. Tropeçando, se levantando e bora lá. Faz parte, a gente vai traçar um curso, mas nem sempre vai ser ipsis literis. É importante ter esse mapa, é muito importante ter esse mapa. Onde você está e onde você quer chegar, mais ou menos ali, né? Porque fugir um pouquinho, você, tenta contornar, né? É importante, mas às vezes a vida vai dar alguns contornos ali, mas ok, vamos lá, vamos continuar seguindo. Como dizia a Dory, para quem assistiu o Nemo, né? Continue a nadar. Então, continue nadando, continue seguindo em frente, tá? Essa carta que é sensacional, que para mim, ela vem perfeitamente na sequência, porque confiando, superando e, gente, colhendo. Eu colho aquilo que eu planto. Gente, que coisa mais linda. E aí, eu vou falar para vocês que aqui é uma colheita não só daquilo que você plantou, mas que você sonhou e depois plantou, sabe? Que coisa mais linda, tem muito a ver com essa energia dessa carta. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um fluxo aqui de energia que parte do coração, sabe? Então, aquilo que eu falei sobre a vontade, que eu até citei a frase do Einstein, então, essa conexão, sabe, com o seu propósito, com o tamanho do seu sonho e a vontade, toda a dedicação, e aqui também nessa postura de um pouco curvada, né, curvado, voltado para a terra. Então essa questão de proteção, sabe, de fazer como se fosse um escudo de proteção, que inclusive é a carta que eu vou tirar para vocês depois, os escudos energéticos, tá? Então olha só que lindo, né? Então assim, todo o carinho, toda a dedicação em proteger a semente, né? Hoje eu me recordo
de tudo que eu faço, né? Que tudo que eu faço, hoje eu me lembro, né? De que tudo que eu faço volta para mim de alguma forma. Olha que lindo isso. Eu entendo que eu colho os frutos que eu planto e preencho a minha vida com pensamentos e feitos de abundância, luz e amor. Gente, é muita perfeição, né? Então, conectar os pensamentos com feitos, preencher a sua vida com pensamentos e feitos de luz, de amor, de abundância de luz, de amor e de abundância. Então, o que quer dizer isso, né? O próprio mantra que a gente fez, né? Então, quando a gente faz o mantra, a ideia é a gente se conectar exatamente com isso. A gente sai daquele campo vibracional do medo, da dúvida, da incerteza, de incapacidade, né? Às vezes até traumas, né? A gente sai disso, limpa, purifica. Um dos maiores ensinamentos das filosofias que vêm do Oriente, que foram trazidas para o Ocidente, e que antigamente eram passadas, né? Muitas coisas quando vêm para cá acabam se descaracterizando, né? Então, antigamente, milhares de antigamente, né, gente? Não é ontem, antigamente, há milhares de anos atrás, existia o conhecimento para de boca a ouvido. Então, não era transmitido, não era vendido, né? Hoje, todo conhecimento é vendido. Tudo que pode ser vendido, né, sob a forma do conhecimento, é vendido. Por isso que eu tento passar o máximo que eu sei para vocês, e que eu sei que é vendido, de forma totalmente gratuita, né? Essa é uma das minhas, né, é uma das minhas premissas, assim, sabe? Transmitir o máximo que eu puder transmitir de forma gratuita, né? Para que o conhecimento possa chegar no maior número possível de pessoas, né? Então, assim, esse conhecimento, ele veio sendo transmitido. E chega aqui no Ocidente meio esquisito. Algumas coisas vêm meio que, vou adaptar aqui e ali para ficar mais vendável e barra rentável. Então, todas essas filosofias, elas tinham uma premissa básica. Qual é a premissa básica? Controle os seus pensamentos. Controle a sua vida. Então, se você controla os seus pensamentos e coloca os seus pensamentos e a sua vida preenchida com pensamentos e feitos de abundância, de luz e de amor, a certeza da colheita é fato, né? E nós estamos no ano 9, que é um ano que fala dessa colheita. Para muitos de vocês, gente, é uma questão aqui que vocês já veem há algum tempo. E aí, às vezes, a opressão, né, essa pressão fica muito grande. Aí você fala assim, eu vou parar. Eu vou, sabe? Eu vou botar eu vou botar a espada na bainha, né? E acabou. Não descanse. Gente, tô falando de uma forma figurada novamente, tá? Por favor. Então, assim, não descanse, né? Pensamentos positivos, pensamentos voltados ao alto, nobreza do ser, força de caráter, é desafiador mesmo. Nesse plano dual, é desafiador. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Os sementes estelares que vieram aqui estão aqui nesse planeta com a intenção de levar essa luz, manter a luz e ajudar aqueles que ainda estão nessa posição de ataque, nessa posição vibracional nociva, nessa posição de miséria do ser, que não é dinheiro, é essência. Não tem o que dar. Não tem o que dar. Tá bom, meus queridos? E aqui também sobre a lei da ação e reação. Essa carta conecta muito vocês à energia do ano 9. Então não esqueçam, porque tem muitos elementos que conectam vocês na frequência do ano. Não esqueçam de assistir, por gentileza, a vossa leitura Leão 2025, tá? A anual. Uma capa dourada, bonita, tá? Então, aqui essa carta também fala da lei, uma das leis que regem o universo, né?
um dos princípios que regem o nosso universo. A lei da ação e da reação, da causa e do efeito. Ou seja, plantei abacaxi, eu vou colher abacaxi. E é importante que você não entre nessa vibração negativa, né? Que você faça essa transmutação. E aqui é muito interessante porque tem um círculo de poder aqui, né? Tem um círculo de ativação aqui. Olha que lindo. Ou seja, aqui nada negativo entra. Olha que lindo isso, né? Muito, muito, muito bonito. Então, eu planto essas sementes sabendo que eu vou colher grandes riquezas. Então, vamos aproveitar, gente, que linda essa carta. Vamos aproveitar essa energia belíssima e vamos fazer este mantra. Eu colho muitas riquezas. Eu colho muitas riquezas. Mais uma vez, eu colho muitas riquezas. E assim é. Tá bom, meus queridos? Vamos lá, eu vou tirar uma mensagem para vocês, então, com os guardiões das árvores. Esse aqui é a nossa chave dourada, que eu vou tirar uma mensagem para vocês, que traz os escudos de proteção, os escudos energéticos de proteção. E vamos lá, vamos ver o que mais que vem dos guardiões das árvores para os queridos regidos sob o signo de Leão. Uma energia de prosperidade para vocês. Uma energia de proteção espiritual. Aqui também tem uma frequência muito bonita conectando vocês à energia de Lord Melquisedeque, energia de Mestre Saint-Germain. Então, uma cor também que é legal você investir nesse momento são esses tons do lilás e do roxo também para estar se conectando a essa egrégora de Saint-Germain, caso você goste, né? Admire, aprecie, sintonize, né, gente? Sempre utilizando o seu bom senso, sempre utilizando os seus próprios pensamentos, a sua própria consciência. Vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Leão precisam saber? Uma mensagem dos guardiões das árvores. E aí, olha só o que veio aqui. E aí o que você deve estar se perguntando é o que é isso de... Olha que legal, vou ler essas duas cartas juntas. O que é isso de guardião de árvore, né, Anne? Misericórdia. Então eu vou explicar para vocês. Eu vou deixar um livro aqui embaixo na descrição. Quem assistiu ao filme conseguiu ver um pouquinho sobre isso, dos Ents, né, o filme lá do Senhor dos Anéis, que tem aquela passagem da batalha com as árvores, né, e tem outros trechos também com as árvores. Então é o espírito dessas anciãs, né, dessas árvores que já estão aqui há eras e eras e eras, e que tem muita sabedoria. Portanto, esse deck vai falar dessa conexão com estes elementos repletos de sabedoria. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, eu vou falar, olha aqui vem um número mágico para vocês, olha, 11, tá? Energia de Lord Melquisedeque, confirmado, 44, depois dá uma pesquisada, tá? Dá uma pesquisada no Google sobre a energia do número 44 e aqui o 4, olha gente, que interessante, então 4 vezes o número 11, tá? Uma energia de bênçãos aqui em 4 vezes mais, então... me mostra que essa colheita realmente é uma colheita farta, tá? É uma colheita muito abundante, não é só dobrado, não. 4 vezes mais, tá? E aqui também trazendo a energia do número 4, me conecta a frequência do número da matéria, né? O número que materializa, que manifesta. A gente sai do 3 para o 4, né? A energia que sai do etérico, que sai do sonho, da intenção, e manifesta de uma forma contundente, de uma forma edificada, numa base consolidada. E aí são vocês, meus queridos. Vamos lá. Essas duas cartas, elas vão falar sobre duas coisas muito importantes nesse ano, e eu falei sobre isso, que ela fala o guardião da gente se render e o guardião do conforto. Essas duas cartas me trazem aquela sensação do descanso, aquela sensação da gente
tranquilizar, não é se render de parar, de eu não vou continuar mais, não é isso. É de se render ao descanso, de se render ao self-care, de se render a ouvir a sua voz interior, de sintonizar com a sua intuição também, sabe? De proporcionar conforto para você, carinho, autocuidado, zelo, tá? Porque às vezes a gente está muito determinado, né? Muito determinada naquilo que a gente quer fazer e ainda tem todos os ataques, todas as interferências ali, né? Pulsando, vindo. E é importante às vezes se render, no sentido de relaxar, no sentido de recarregar as baterias, sabe? De se reenergizar. Eu espero do fundo do meu coração que esta leitura esteja proporcionando este momento, sabe? De paz profunda, de energias positivas, de inspiração para vocês. Tá bom, meus queridos? Então veja que interessante, as duas cartas se conversando. E muito interessante, por quê? Porque veio aqui para vocês, né, duas vezes esse arquétipo. De uma pessoa que muitas vezes ela não vai descansar. Ela não vai parar. Entende? Porque tem o pensamento lá no que deve ser feito. E é muito importante que isso se faça por honra, sabe? Então muitas vezes não vai descansar, não vai parar, né? A postura é muito firme, muito forte, às vezes até austera, né? Dessa pessoa. Até a gente vê isso no bem caracterizado no Rider-Waite-Smith, o tradicional que a gente vem para estudar, né? Como base, o desenho de Pamela, a gente vê aquela imponência, né? Altiva, coluna retinha, né? A gente vê essa postura. Então, relaxar, se render. Aqui também se render à própria ação da gravidade, né? Se render a essa, sabe? A esse posicionamento que às vezes cansa, né? Tá sempre ali, tá sempre ali. Imagina, você levanta, vai todo dia pro trabalho, e aí todo dia aqueles ataques, todo dia aqueles entraves, todo dia aquela cúpula ali contra, né? Continua, você vai colher. Tá? E essa carta fala sobre isso, e é até interessante porque descansa para você poder seguir. Então essa carta fala o guardião daquele que segue em frente. Olha que lindo. E é isso mesmo. Segue em frente. Não importa o que esteja ali escondido, o que esteja oculto, o que pode ali às vezes obstruir o caminho. Siga, confie na sua luz, confie na sua sabedoria, confie na proteção. Confie nesse Deus que age sempre no superlativo. Lembra do que eu falei? Primeiro mantra que a gente fez, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Por que essa colheita, isso é uma coisa interessante pra gente pensar, né? Por que essa colheita é farta? Por que dá certo? Por quê? Porque existe honra. Porque existe verdade. Porque existe honestidade. Existe sinceridade. E isso são princípios, são valores nobres do ser. São valores de uma consciência extremamente elevada, de um alargamento de uma consciência, de uma confiança sublime naquilo de quem você verdadeiramente é e o que você está fazendo aqui. Tá bom, meus queridos? Pensa sempre nisso, né? Por que tá dando certo? Né? Por que tá dando certo? Né? Vamos lá. E eu vou tirar a mensagem final para vocês. Com muita alegria, uma leitura linda, uma leitura forte. Para os queridos regidos sob o signo de Leão. Eu tenho um recado importantíssimo para dar para vocês. Quais são os círculos de força? Quais são os círculos de energia, os escudos de proteção para os queridos regidos sob o signo de Leão? Eu já falo para vocês o recado que é importante vocês saberem.
que mais eles precisam saber? Vamos lá, vou deixar arrumadinho aqui. Vamos ver se vem mais algum chakra para vocês estarem trabalhando. Vamos lá. Quais são os escudos de proteção para os queridos regidos sob o signo de Leão estarem trabalhando neste momento das vossas vidas ou ativando? Eu já falo para vocês, eu quero transmitir para vocês um recado super importante. Eu comecei um projeto novo aqui no canal por conta de todo o carinho. Eu já vinha há algum tempo pensando em como poder retribuir todo o carinho, todas as bênçãos, todo o amor que vocês entregam para mim. São comentários belíssimos. Eu me sinto realmente muito abençoada de ter uma audiência que vem de pessoas que também vibram, né, nessa afinidade espiritual, nessa conexão que a gente tem, nessa busca por esse crescimento, nessa verdade, nessa autenticidade, sabe? Eu fico muito, muito, muito feliz nesses valores nobres do ser. Eu só tenho que agradecer. E é nessa de agradecer sempre, que inclusive não fiz com vocês um mantra, né? É que eu quero passar para vocês, gente, um recado muito importante. Então eu criei aqui no canal um projeto novo, que é o seguinte, leituras bônus. Essas leituras bônus, elas vão ser feitas para aqueles vídeos que baterem um número mais alto de visualizações. Então, por exemplo, né, eu faço 12 vídeos, eu chamo isso de um set completo. Então, eu faço 6 numa semana e depois mais 6 na outra semana, né? Então, quando termina esse set, quando terminam os 12 signos, os 12 vídeos, aí eu vou ver qual é aquele que vai ter mais visualização e vou fazer uma leitura bônus. Então, semana passada eu lancei uma leitura bônus que foi para Aquário e novamente, que foi referente a um outro set que eu tinha feito. Agora, nesse set que eu terminei recentemente, eu tenho 3 signos que bateram, todos eles bateram o mesmo número de visualizações, tá? Que foi Peixes, Virgem e Aquário novamente. Então, eu não vou olhar o número quebrado, eu vou olhar o número, tá? Então, eles bateram 11 mil visualizações cada um. Então, eu vou fazer uma leitura bônus para todos esses 3. E quero muito fazer uma leitura bônus para você do signo de Leão. Essa leitura bônus é uma leitura diferente. É uma leitura que se assemelha à leitura anual, porque eu vou fazer leitura, energia geral, trabalho, dinheiro, amor e relacionamentos, tá bom, meus queridos? Então é uma leitura bem completa para vocês. Eu vou gostar muito de fazer essa leitura sob uma forma de agradecimento, como uma forma de agradecimento, né? Então conto com você, tá? Para caprichar aí nas visualizações para eu poder fazer essa leitura, tá bom, meus queridos? E antes da gente ver essas cartas que vieram, olha o que veio aqui. Mais uma energia de ativação aqui, hein? Sob a forma de números. Quero fazer com vocês o nosso mantra anual que eu esqueci. Vamos fazer juntos agora, vamos unir os nossos corações. Para você que já sabe, capricha aí. Você faz daí, eu faço daqui. Você que ainda não sabe, vamos juntos aprender agora qual é o mantra anual, nosso mantra de luz. Tá bom, meus queridos? Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? Todos os dias de manhã, assim que você levantar, faça este mantra. Lá no site tem uma explicação sobre este mantra. Dá uma olhadinha, o site aparece aqui no rodapé do vídeo para vocês e aparece também lá aqui na descrição. Tá? Lá eu fiz tem uma explicação para vocês falando sobre este mantra, tá? E eu super convido você a convidar quem você ama, né? Seus amigos, familiares, a entrar nessa corrente do bem. Vamos todos juntos brilhar a nossa luz, porque com certeza, juntos, a nossa luz brilha mais forte e nós vamos ao longe assim. Tá bom, meus queridos? Ajudamos na nossa terra, ajudamos na vibração do nosso planeta com este simples mantra. Conto com você, tá bom, meus queridos? Vamos lá. Olha essa energia. Eu aterro a minha energia. Gente do céu, é de arrepiar. Criando segurança,
criando uma realidade amorosa, segura com o universo, como meu aliado. Vamos colocar também a energia de chakra raiz nessa ativação para vocês. Pega lá o bloquinho de anotações e já coloca também o vermelho. Muladhara Chakra, chakra raiz, trabalho com o vermelho. Aí você vai incluir os alimentos nessa cor, vai incluir flores nessa cor, cristais nessa cor, tá? Tem um cristal aqui para passar para vocês que é muito legal nessa questão da proteção, que é muito bacana, que é a ágata de fogo. É esse cristal que tá aqui, ó, tá? A ágata de fogo é muito legal para vocês estarem trabalhando e também a hematita, tá? É um cristal muito bom para você estar utilizando, principalmente sob a forma de pulseiras, tá? Se você puder, use, vai ser muito, muito, muito bom, tá? Então, aterrando a sua energia, criando uma realidade segura. Olha a frequência da proteção, olha a frequência do espaço, até aqui, né? Essa carta trazendo esse círculo de poder, tá? Perfeito, gente. Um novo ciclo, olha isso, um novo ciclo de harmonia divina e de bênçãos alinhadas se abre para mim. Conforme eu continuo com a minha jornada de alma, com autenticidade, expressividade e confiança. Gente, misericórdia! Falei sobre... As cartas se conversam, né? Olha esse azul conversando com esse azul. O que eu falei? Confiança. Acredite. Acredite. Coloque crédito em você. Um novo ciclo de harmonia divina e de bênçãos em alinhamento, né, alinhadas, se abrem para mim, conforme eu continuo com a minha jornada de alma, com autenticidade, expressividade e confiança. Perfeito! Exatamente o arquétipo que abriu a vossa leitura. E, meus queridos, para a gente finalizar, então, com chave de ouro, essa leitura lindíssima, uma leitura forte, poderosa para você, do signo de Leão. Olha que interessante, a gente teve a energia do número 44 e agora 333, tá? Proteção, gente, olha o que está escrito aqui, meu Deus do céu. Proteção espiritual para expressão criativa. Então realmente, vocês estão sendo protegidos para criarem este feito. Seja algo que você vai fazer na sua vida pessoal, seja algo que você vai fazer dentro de um trabalho, dentro de um grupo de pessoas, né? Numa situação, num projeto, enfim, né? Proteção espiritual para expressão criativa, 333. O raio roxo num alinhamento entre o céu e a terra. Falei do raio roxo quando eu falei da energia de Saint Germain, Lord Melquisedeque, energia do número 11. Agora, para arrematar, o seu caminho está de acordo com o universo. E aí, quando eu falei, né, antes de ler essa carta, por que dá certo? Porque o seu caminho está de acordo com o universo. Valores nobres do ser, força de caráter, nobreza moral. Isso é estar de acordo com o universo. Isso é estar de acordo com princípios elevadíssimos de consciência. Portanto, dá certo. Que linda essa carta para vocês, é uma das cartas que eu mais gosto neste deck. E eu finalizo essa leitura assim, nessa energia maravilhosa. Eu espero que vocês possam sentir essa frequência, essa vibração altíssima chegando aí nos vossos corações, tá bom, meus queridos? Eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar aí no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança, meus queridos, e muita inspiração também. Leão, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Tá bom, meus queridos? Leão, também convido você a acessar o nosso site, que foi um presente que a gente fez para vocês neste ano, que é um ano 4, um ano de materialização. O equinócio faz 4 anos neste ano de 2025. Então vou deixar aqui embaixo para vocês, na descrição e aqui no rodapé, www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você lá, tá bom, meus queridos? E Leão,
Nunca, nunca, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, celebrar sempre as suas conquistas. Nunca se esqueça do amor que este Deus que age sempre no superlativo tem por você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nunca se esqueça que eu sou grata por ter você na minha vida, por me permitir fazer parte da sua vida. Nunca se esqueça que eu tenho um profundo respeito pela sua pessoa, uma profunda admiração. Eu amo você. E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Leão. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Leão, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Leão. Até breve. Tchau, tchau!